Atos dos Apóstolos 16:30. Diz assim: e levando-os para fora. Atos 16:30. Dá na mesma. E levando-os para fora, disse-lhes: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Amém. Podeis assentar. Vamos estar ministrando hoje a respeito do privilégio de crer. Porque nós estamos vivendo um mundo conturbado, um mundo onde o amor esfriou no coração das pessoas, um mundo onde a fé não encontra mais espaço, nos corações das pessoas. A gente percebe que o mundo não acredita mais naquilo que deveria. O que mais a gente encontra são pessoas que já chegaram no auge da descrença. Tanto é que se você pergunta qualquer coisa para essas pessoas, elas acabam respondendo: eu não acredito mais em nada. Não acredito mais em Deus, não acredito mais no diabo, não acredito mais nas pessoas, não acredito mais no ser humano. E a gente vê assim uma humanidade andando em direção a um abismo, afundando cada vez mais, por causa da falta de fé. Porque chegaram num ponto onde não se acredita mais em nada. E a palavra de Deus mostra que há mais de 2000 anos atrás, as pessoas se preocupavam com a coisa mais importante que a humanidade toda deveria se preocupar, com a sua salvação. O carcereiro de uma certa cadeia, onde estavam presos Paulo e Silas, e eles estavam lá cantando, louvando a Deus, e o louvor atraiu a glória de Deus para dentro daquele lugar, nos ensinando uma grande lição, nos dando uma grande lição, de que não importa o lugar que a gente esteja, ou a situação ou circunstância de vida que a gente esteja vivendo, se você clamar, se você louvar, se você adorar a Deus, Deus vai se manifestar ali. Deus vai descer com toda a sua glória para honrar um filho que está orando, que está glorificando, que está clamando, que está louvando, adorando o seu santo nome. Se há uma coisa que Deus não resiste, é uma adoração. Onde estiver um povo adorando, ali está o Senhor no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 orando, clamando, ali estará o Senhor no meio deles. Por isso, era por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os demais companheiros de celas escutavam, ouviam, achando aquilo uma coisa extraordinária. Cadeia, um lugar de dor, um lugar de penúria, sofrimento, tristeza, desânimo, falta de fé, onde as pessoas verdadeiramente poderiam até chegar à conclusão de que eu não acredito mais em nada. No entanto, ali estavam 2 homens na mesma situação que eles, mas agindo de uma forma diferente, porque aqueles que estão em Cristo verdadeiramente são novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo, e agora onde eles estão, onde eles estiverem, certamente eles farão a diferença. E é o que Deus espera de cada um de nós,
que a gente faça a diferença onde a gente estiver, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que a gente seja uma bênção. E ali estavam 2 homens. A diferença é que eram 2 homens de Deus, que confiavam em Deus e que sabiam o que era o privilégio de crer, de acreditar em Deus, coisa que o mundo não faz mais. Você não vê o nome Deus, você não vê o nome Jesus, você não vê o nome Espírito Santo fazendo parte dos diálogos. Você não vê esses nomes numa novela, num filme, num romance. Você não vê, porque a humanidade está apagando tudo isso do seu coração e não percebe que é o diabo que está trabalhando. Não é verdade? Não percebem que o diabo está trabalhando exatamente para matar Deus nos nossos corações. E a maior arma do diabo é que quando ele consegue convencer alguém que nem ele mesmo existe. Que tem gente que fala, não acredita em Deus, e no diabo? Nem no diabo, muito menos. Quando ele diz que não acredita em Deus, o diabo até gosta, mas o diabo adora. É quando a pessoa diz, eu não acredito nem no diabo. Porque enquanto a gente acredita no diabo, a gente vai estar sempre orando, jejuando, nos consagrando, para estar preparado para resistir a ele, para lutar contra ele. Mas quando a pessoa diz, não acredito nem no diabo, pronto, ela joga por terra todas as suas defesas, e agora o caminho está completamente livre para o diabo. Amém? Porque até mesmo no coração de uma pessoa ímpia, o diabo não entra à força. A pessoa tem que abrir a porta, tem que fazer o convite. Amém? Então o que Deus está nos ensinando hoje? Que é um privilégio ter alguma coisa para crer. É um privilégio ter Deus como nós temos, para crer, para acreditar, para adorar, para fazer dele o alvo maior da nossa vida. Aleluia! Para fazer dele o nosso autor e consumador da nossa fé. O Deus que diz assim, olhai para mim e sede salvos. Para onde as pessoas estão olhando? Em que direção elas estão andando? Porque a Bíblia diz em Provérbios que todo caminho parece certo ao homem, mas sempre acaba em abismo. E Deus está nos ensinando aqui que nós temos que olhar para frente, mirar uma meta e não tirar os olhos dela, ir em direção à nossa salvação que está em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso diz aqui que quando Paulo e Silas ali naquela cadeia, fazendo a diferença, onde todos choravam, eles riam, onde todos estavam tristes, eles estavam alegres, onde ninguém tinha mais esperança, eles criam num Deus todo-poderoso, que estava olhando para eles, que estava vendo a situação que eles estavam vivendo ali naquele lugar. Então o que aconteceu? O louvor, a adoração deles atraiu a glória de Deus. E diz a Bíblia que de repente um grande terremoto aconteceu ali. Deve ter descido anjos. E quando aconteceu aquele terremoto, os anjos certamente saíram abrindo portas, abrindo todas as portas das celas, cadeias. Os grilhões se partiram e eles ficaram totalmente livres, porque onde a glória de Deus se manifesta é para isso, é para abençoar, libertar, curar, operar milagres.
onde a glória de Deus se manifesta, seja onde for, na igreja, em casa, na rua, sempre grandes coisas acontecem. Lá na cruz do Calvário, onde Cristo foi crucificado, na hora da sua morte, a glória de Deus desceu sobre aquela cruz, a glória de Deus encheu aquele monte e se espalhou pelos arredores, e milagres começaram a acontecer. O céu escureceu, raios, relâmpagos, aleluia, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo, e no cemitério que havia ali perto, as sepulturas se abriram, e os mortos recentes ressuscitaram e saíram andando pela cidade. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou no Monte Calvário, e a glória de Deus continua se manifestando até hoje no monte dos nossos corações, das nossas vidas, aleluia. Todas as vezes então que a gente ora, que a gente louva, que a gente clama, que a gente adora, Senhor nosso Deus, a glória de Deus desce sobre nós, e os sinais e maravilhas se manifestam. É Deus abençoando o seu povo, é Deus abençoando a sua igreja. 2 homens oravam, cantavam louvores, e os demais companheiros escutavam. E a glória de Deus então entra naquele lugar, e foi um escarcéu quando o centurião despertou. Sabe o que ele percebeu? Que o terremoto acabou com tudo, abriu as portas, estava tudo escuro, não havia mais luz, e ele supôs, na sua ignorância, que todos haviam escapado, fugido. Então ele entrou em desespero, porque ele era um carcereiro, era um empregado do governador, do rei, e ele prestaria contas de tudo aquilo quando lhe fosse cobrado, na hora do acerto de contas com o rei. E ele pensou: muito mais do que ser demitido, posso até ser morto, porque eu deixei todos escaparem, e ele não vai me perdoar. Estou morto. Então, já que eu estou morto, então é melhor eu mesmo me matar, porque eu não vou passar por essa vergonha de ter fracassado na minha missão, no meu trabalho, na minha profissão. Então ele pega a sua espada, e quando ele vai encravá-la em si mesmo, ele ouve uma voz de homem, com autoridade, uma voz cheia de unção, de Paulo, que grita: não faças isso contigo, porque estamos todos aqui e vivos. Porque onde a glória de Deus se manifesta, a única coisa que morre é o velho eu, mas o novo renasce para a vida eterna. O carcereiro olhou aquilo e quase não acreditava, deve ter chorado de emoção. Então ele percebeu de ímpeto que aqueles homens eram diferentes, que eles nem mereciam estar ali naquele lugar, que aqueles homens tinham algo diferente neles, tinham uma proposta nova, de amor, de vida, de salvação, de transformação da alma. Então ele pergunta: puxa vida, gente, então o que eu devo fazer
para herdar a vida eterna, essa vida eterna que vocês tanto estão aqui dentro pregando para todo mundo. Agora eu acredito. Me digam, o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Sabe, naquele momento ele pensou nele, nem pensou na sua casa, não pensou na sua família, na sua esposa, nos seus filhos. Tamanho foi o susto, o desespero. Então ele pergunta: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E de uma forma maravilhosa, aqueles homens respondem para ele que o único jeito de ser salvo é uma forma tão simples. Ele não disse para aquele homem que para ser salvo tinha que pegar, fazer uma macumba, colocar numa encruzilhada. Ele não disse para aquele homem: o único jeito de você salvar a tua alma, a tua vida, é andar de joelhos numa romaria, é subir uma escada de uma igreja de joelhos, é pagar penitência. Não exigiu isso daquele homem, não disse para ele que essa era a fórmula da salvação. É tão simples. Basta você honrar esse privilégio de simplesmente crer. Foi o que ele disse. Olha, cara, eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração. Basta simplesmente crer no Senhor Jesus. Só crer, sim. Creia. Porque se você crê no Senhor Jesus, você vai depositar a sua vida no altar e vai oferecer a Deus como teu sacrifício vivo, santo e agradável. Não precisa mais nada, não precisa pegar um envelope, colocar dinheiro dentro, jogar em cima do altar. A salvação não se compra, é um ato de fé. Crê no Senhor Jesus. Mas e o que vai acontecer? Será salvo tu e a tua casa. É simplesmente uma atitude de fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos parar com esse negócio de que não acredito mais em nada, não tem mais esperança. Porque se você não tiver esperança, você está morto. Bem-aventurado é o homem, a mulher que sonha, que passa todos os seus dias da sua vida sonhando, na certeza de que um dia esse sonho vai se tornar realidade. O que diz a palavra? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação é extensiva. Primeiro dentro de casa toma a atitude. Primeiro dentro de casa começa a crer, para que essa porta, uma porta se abra na tua família, para que Deus, através de você, alcance todos eles, para que você seja o primeiro de muitos que virão, simplesmente pelo ato de crer. Privilégio de poucos, porque no meio de uma geração incrédula, bem-aventurado é aquele que ainda crê. Mas que crê em quem? Crê no Senhor Jesus. Para quê? Para que seja salvo você e a tua casa. Aleluia. Alegra teu coração, porque você foi escolhido por Deus. Você foi o primeiro, ou o segundo, o terceiro, não importa. Só uma coisa importa: o privilégio que nós temos de ter um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para crer.
Eu creio em Deus. Porque esse homem, quando ouviu aquilo, alegrou-se de tal maneira que não se importou com mais nada. Levou aqueles homens para a casa dele, pensou-lhes as feridas, deu comida para eles. E diz a Bíblia que aquele homem e toda a família se converteram, receberam ali o dom da salvação, o poder da unção dobrada do Espírito Santo sobre eles, e houve salvação naquela casa, como pode haver na minha, na sua, nas nossas casas. Salvação simplesmente pelo privilégio de crer. Crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Por isso está escrito aqui. Veja aí comigo. Então, levou-os para a sua própria casa e lhe expôs a mesa. E com todos os seus manifestavam uma grande alegria por terem crido em Deus. O privilégio de crer deve gerar alegria no meu, no seu coração. Amém? Amém? É o privilégio de crer. Porque crer pode mudar tudo. Crer pode fazer a diferença. No meio de uma geração incrédula, bem-aventurado é aquele que ainda crê. Porque certamente, se ele crer, se você crer, será salvo. Quem? Você e a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia!